A mulher do sol vermelho. Nas terras longínquas, onde os ventos sussurram segredos ancestrais e o céu parece mais vasto e próximo, existe uma lenda que atormenta os corações dos viajantes e dos homens solitários. Fala-se de uma entidade que surge apenas em momentos de crepúsculo, quando o sol queima em tons escarlates e pinta o horizonte com um brilho sanguíneo. Ela é conhecida como *** a mulher do sol vermelho ***, uma figura que mistura encanto e terror, eternamente presa entre a beleza e a destruição. Dizem que sua aparência é hipnotizante. Ela veste uma túnica fina que parece tecida do próprio crepúsculo, oscilando entre o dourado e o carmesim. Seus cabelos fluem como se fossem fios de luz do sol poente, e seus olhos brilham intensamente, como 2 rubis incandescentes. Eles não apenas olham, mas sondam a alma de quem ousa encará-la, despertando os desejos mais profundos e escondidos. Sua aparição, no entanto, não é acidental. Ela escolhe suas vítimas com precisão, sempre homens, sempre aqueles cujos corações estão atormentados pela solidão, pela perda ou pela ambição desenfreada. Ela surge ao longe, no limite entre a luz e a escuridão, caminhando suavemente, seus passos inaudíveis, mas seu movimento impossível de ignorar. ###** a promessa de amor ***. Conta-se que sua voz é tão doce quanto o mel das flores selvagens. Quando fala, parece que o vento se curva à sua vontade, carregando suas palavras até os ouvidos de quem ela deseja. Sua promessa é simples, mas irresistível. *** amor eterno, um laço inquebrável que preencherá todo vazio e curará toda dor *** para aqueles que a ouvem, a promessa é uma tentação impossível de resistir. Os mais cautelosos tentam ignorá-la, acelerando o passo ou desviando o olhar, mas a voz dela permanece, persistente, ecoando na mente como uma melodia. Os mais fracos, ou talvez os mais desesperados, cedem. Guiados por sua beleza e por seu canto, aproximam-se dela, sentindo o calor ao seu redor aumentar com cada passo. Ela estende a mão quando eles estão próximos. Seu toque, embora delicado, carrega um calor sobrenatural. Os mais sensíveis hesitam ao sentir o calor abrasador que emana dela, mas estão tão enfeitiçados que seguem em frente, estendendo suas próprias mãos para encontrar a dela. ###** o toque mortal ***. No instante em que os dedos se tocam, a ilusão de doçura desaparece. A dor é imediata e indescritível. Um calor insuportável corre pelas veias das vítimas, como se o sangue estivesse fervendo. Seus corpos se curvam em agonia, e seus gritos ecoam pelo crepúsculo, mas ninguém vem para ajudar. As vítimas queimam de dentro para fora, consumidas por uma chama invisível que deixa apenas cinzas, levadas pelo vento noturno. Algumas testemunhas afirmam que, enquanto os homens sucumbem, o olhar da mulher do sol vermelho permanece sereno, quase triste. Seria ela um carrasco relutante? Ou seria essa melancolia apenas mais uma ilusão para atrair novas vítimas? ###** Origem da maldição ****. As histórias sobre sua origem são tão variadas quanto assustadoras. Uma das mais antigas conta que ela foi, em tempos passados, uma mulher mortal, vítima de uma tragédia horrenda. Condenada por sua tribo por amar um homem de uma aldeia rival, ela foi amarrada a um altar de pedra e queimada viva sob o céu vermelho do entardecer. Dizem que, em seus últimos momentos, ela fez um pacto com o sol, jurando retornar para encontrar o verdadeiro amor, mas seu pacto foi distorcido, tornando-a um instrumento de destruição. Outra versão sugere que ela não é humana, mas um espírito primordial, uma personificação do crepúsculo, criado para punir aqueles que desrespeitam os laços sagrados do amor. Ela seria, segundo essa lenda, tanto a guardiã quanto a vingadora, julgando os homens que cruzam seu caminho. ###** Avisos e precauções ****. Os moradores das vilas ao redor das terras onde a mulher do sol vermelho é avistada criaram inúmeros rituais de proteção. Alguns acendem fogueiras e entoam cânticos, acreditando que o fogo puro repele a entidade. Outros carregam amuletos feitos de pedra negra ou folhas de ervas específicas, destinadas a ocultar sua presença do olhar dela. Os anciãos advertem, se o céu queimar em vermelho, não olhe para o horizonte. Se ouvir uma voz doce chamando, tampe os ouvidos. E, acima de tudo, nunca, jamais, toque sua mão. *###. O fim da lenda *****. Apesar de todos os avisos, novos relatos surgem a cada geração, de homens desaparecidos, de cinzas encontradas na beira de caminhos.
Alguns dizem que a mulher do sol vermelho não pode ser detida, que ela é parte do ciclo do dia e da noite, do amor e da morte. Outros acreditam que é um homem destinado a quebrar sua maldição, alguém que possa segurar sua mão sem arder, trazendo-lhe a paz que ela tanto busca. Até lá, a mulher do sol vermelho continuará a surgir no crepúsculo, uma sombra fascinante e mortal, à espera de sua próxima vítima. A serpente de sangue. Nas profundezas dos rios mais antigos, onde a água parece eterna e os ecos do mundo pré-histórico ainda respiram, existe uma criatura que habita os pesadelos das tribos. Ela é conhecida como a serpente de sangue, uma entidade tão antiga quanto a própria terra, que desliza nas sombras das águas escuras, invisível até ser tarde demais. Dizem que a serpente de sangue não é uma cobra comum, mas uma monstruosidade colossal que parece ter sido esculpida pelas forças primordiais. Sua pele é translúcida como cristal fino, revelando que parece ser um sistema intricado de veias e artérias pulsando com sangue vermelho brilhante, iluminando as águas escuras ao seu redor. Sua cabeça é larga, com olhos tão profundos que parecem poços sem fim, brilhando em um vermelho hipnótico. Quando ela se move, não há som além do suave deslocamento da água. Seu corpo imenso serpenteia pelas profundezas, iluminando o fundo do rio como uma sombra luminosa, um aviso silencioso para os imprudentes que ousam se aproximar. A lenda diz que a serpente de sangue é uma guardiã de tesouros inimagináveis, um arsenal de riquezas que desafia a compreensão. Ouro, pedras preciosas e armas lendárias estariam escondidos em cavernas submersas, protegidos pela criatura. Mas esses tesouros não são para os gananciosos, eles são uma armadilha, um canto de sereia para atrair os mais valentes e os mais tolos. Quando a serpente escolhe sua vítima, ela não ataca imediatamente. Em vez disso, ela emerge parcialmente das águas, suas veias pulsando em um ritmo lento, quase hipnótico. Os guerreiros que a veem se sentem irresistivelmente atraídos por ela, como se cada batida das veias fosse um tambor chamando-os para uma dança final. Sua voz, se é que se pode chamar assim, é uma melodia sussurrante, transmitida não pelo som, mas pela mente. Promete riquezas, glória e poder além do imaginável. E, como moscas atraídas para a teia de uma aranha, os guerreiros descem aos rios, suas armas brilhando, seus corações pulsando com expectativa. Quando finalmente ficam cara a cara com a serpente de sangue, algo terrível acontece. Seus olhos, como lanternas vermelhas, penetram profundamente na alma de quem os encara. Um frio avassalador percorre o corpo das vítimas, seguido por uma dor intensa nos olhos. O sangue começa a escorrer, lentamente no início, depois em torrentes, enquanto os guerreiros gritam, cegos pela agonia. Alguns tentam fugir, mas é inútil. A serpente se move com uma rapidez desconcertante para uma criatura de seu tamanho. Seu corpo translúcido se enrosca nas vítimas, esmagando ossos e pulmões, antes de arrastá-las para as profundezas. Outros são engolidos inteiros, seus gritos abafados pelas águas antes de serem consumidos pelas mandíbulas da criatura. As histórias sobre a serpente de sangue variam entre as tribos, mas todas concordam que ela não é um simples animal. Algumas tribos acreditam que ela é um espírito vingativo, nascido do sangue derramado de guerreiros em batalhas ancestrais. Dizem que os rios onde ela habita são manchados pelo sangue de milhares de mortes, e a serpente é a manifestação viva dessa carnificina. Outras lendas afirmam que ela é um guardião colocado pelos deuses para proteger um segredo proibido. Os tesouros que ela oferece não são riquezas terrenas, mas fragmentos de poder divino, presentes roubados do reino celestial e enterrados no fundo dos rios. Qualquer um que ousar tocá-los deve enfrentar o julgamento da serpente. Os mais velhos das tribos ensinam que ninguém deve se aproximar dos rios durante o pôr do sol, quando a luz dourada parece tornar as águas mais vermelhas do que deveriam ser. Eles também carregam amuletos de madeira esculpida, muitas vezes em forma de olhos, acreditando que esses talismãs podem proteger contra o olhar hipnótico da serpente. Por mais precauções que tomem, porém, sempre há aqueles que não resistem à promessa de glória e riqueza. Esses são os que desaparecem, deixando para trás apenas armas quebradas e manchas de sangue nas margens. A serpente de sangue não é apenas uma história para assustar crianças ou desencorajar os ambiciosos. Para aqueles que vivem perto dos rios profundos e misteriosos, ela é real. Cada pôr do sol que reflete o brilho vermelho nas águas é um lembrete silencioso de que algo antigo e implacável se esconde ali, esperando por sua próxima vítima. Ela é o predador definitivo, a sombra nas águas, o fim inevitável para aqueles que sucumbem à ganância e ao desejo. A serpente de sangue não negocia, não perdoa e nunca sacia sua fome. Ela é eterna, como o rio,
fluindo entre os mundos dos vivos e dos mortos. O poço sem fundo. Há um lugar perdido nas terras antigas, um pedaço de solo esquecido onde até os mais corajosos evitam colocar os pés. Ali, em meio a uma clareira cercada por árvores retorcidas e sem vida, jaz o poço sem fundo uma abertura na terra que parece devorar não apenas tudo que cai em suas profundezas, mas também a própria sanidade de quem ousa se aproximar. Dizem os mais velhos que o poço não foi criado por mãos humanas, mas por um espírito vingativo que foi traído e morto por aqueles que amava. Em sua agonia final, amaldiçoou o mundo ao cavar um buraco tão profundo que alcançou as sombras do além. Quando terminou, sua própria alma caiu nas profundezas, e ele se tornou o guardião do vazio eterno. Desde então, o poço passou a emitir gemidos e lamentos, como se estivesse cheio de almas perdidas. Essas vozes, suaves como sussurros no início, tornam-se cada vez mais altas e angustiantes à medida que alguém se aproxima da borda. As histórias dizem que essas vozes são as almas presas lá dentro, pedindo ajuda, mas tudo isso é uma armadilha. Quem se aproxima do poço é tomado por uma curiosidade impossível de resistir. A borda do poço, feita de pedras lisas e escurecidas pelo tempo, parece convidar. Os lamentos vindos do fundo tornam-se íntimos, como se cada voz conhecesse os segredos mais profundos da pessoa que os escuta. Ao olhar para dentro, no entanto, algo estranho acontece. Não há água, não há reflexo, nem mesmo um fundo visível. Apenas um vazio negro infinito que parece pulsar, vivo, com uma força irresistível. Aqueles que olham por tempo demais descrevem sentir uma necessidade esmagadora de se jogar, como se o poço estivesse chamando suas almas para casa. Aqueles que cedem ao chamado e pulam desaparecem para sempre. Não há som de queda, apenas um silêncio absoluto, como se o poço os engolisse. Algumas lendas dizem que eles se tornam parte dos lamentos que ecoam lá dentro, condenados a atrair outras vítimas para compartilhar seu destino. Outras histórias afirmam que o poço não é apenas um abismo, mas um portal para um lugar pior. Os que pulam não morrem, ao invés disso, são levados a uma dimensão de tormentos eternos, onde o espírito vingativo reina como um carcereiro cruel. Antes de encontrar o poço, as pessoas relatam sinais sinistros. O ar torna-se pesado e frio, e o som dos pássaros desaparece. Árvores próximas ao poço não têm folhas, e o solo é seco, apesar das chuvas. À noite, uma luz pálida parece emanar da abertura, e os lamentos se tornam tão altos que podem ser ouvidos a centenas de metros de distância. Os mais sábios das aldeias antigas contam que ninguém deve ir até o poço sozinho, e que é essencial carregar consigo objetos protetores, como carvões sagrados ou amuletos de pedra esculpida. Dizem também que nunca se deve ouvir os lamentos por muito tempo, pois cada palavra que eles sussurram é uma peça do quebra-cabeça que prende a mente e empurra o corpo ao vazio. Até hoje, o poço sem fundo continua sendo um lugar de medo e fascínio. Ele não é apenas uma fenda na terra, mas um lembrete do perigo que reside na curiosidade e na tentação do desconhecido. A clareira permanece isolada, um lugar onde ninguém se atreve a ficar por muito tempo. E, mesmo de longe, em noites calmas, aqueles que moram nas redondezas juram ouvir os lamentos carregados pelo vento, como um aviso sombrio de que o poço está sempre esperando pela próxima alma inocente a cair em sua armadilha eterna.